A graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que já é quinta-feira, né? Dia 3. Estou gravando este vídeo antes, né? Porque no dia 3 eu não ia conseguir entrar com os amados irmãos, mas graças a Deus que Ele nos dá sempre oportunidades, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades para poder sempre ler, meditar na palavra dele todos os dias, amém? O tema dessa live, se você ver, já apareceu aí, que é o que está lá no Salmos 25, Salmos 35, desculpa, versículo 27, que diz: cantem com alegria, porque Deus tem prazer no bem-estar dos seus filhos. É um convite, né? Cante com alegria, né? Porque Deus tem prazer no seu bem-estar, Deus tem prazer na sua prosperidade. Às vezes nós temos uma ideia rasa referente à prosperidade, achando que é só referente a bens materiais. Mas continue aqui conosco que eu vou explicar para você o significado realmente de prosperidade, que não é apenas os bens materiais. Prosperidade do Senhor que vem de Jesus, ela vai muito além do que você só ter coisas terrenas. Ela tem o que? Bem-estar sentimental, relacional, emocional. Graças a Deus, nós temos vários recursos que nos proporcionam a conseguir ter esse equilíbrio, né? Graças a Deus que o Senhor Jesus ele te conceda hoje sabedoria para você buscar ajuda, para você buscar orientação, né, pastoral, para que você venha a compreender a vontade do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que é apenas referente a dinheiro, sabe? É que às vezes eu sei que muitas pessoas às vezes ficam feridas, né, com esse assunto, né? Por causa que é a fatalidade de muitas igrejas que elas querem de toda forma arrecadar, independentemente do sentimento das pessoas. Então, isso eu não concordo. Por isso que você está aqui nessa manhã para poder receber a palavra do Senhor e esse crescimento espiritual. Nós precisamos sim congregar com os amados irmãos, como são de costume, necessitamos para poder não sair, não se desviar do caminho do Senhor, só que nós estamos aqui aprendendo com o Senhor como verdadeiramente agradá-lo de todo o nosso coração, amém? Vamos agora louvar alguns louvores. Se você tiver aí a sua harpa, né, vamos acompanhar na harpa cristã. Eu ainda vou adquirir o meu cantor cristão, que também é muito lindo, da igreja também cristã, também tem os inários, né, muito lindos. Eu vou também aprender, não é verdade? A aprender a cada dia a louvar e engrandecer os nomes do Senhor com os bons hinos, amém? Então, vamos aqui, ó, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, que é o hino 577, que é sobre a oração. Amém? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver,
e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tens poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tens poder quando tudo deixares notar. Glórias e glórias a Deus, né? Como este hino é maravilhoso. Ele vem aqui falando quando nós entramos na presença do Senhor, conversando com Ele através da oração. Quando você entregar tudo em oração, dizer o que você precisa, agradecê-lo, não é verdade? Então nós percebemos que a mão do Senhor ela se move, mas precisamos estar com o coração sinceros. Precisamos ser sinceros ao falar com o Senhor dos nossos medos, dos nossos receios, e automaticamente, irmãos, acontece uma coisa maravilhosa que quando você fala, gera hormônios bons no seu coração, gera hormônios bons no seu organismo, que faz com que tenha a saciedade. Você percebe automaticamente, você consegue fazer uma autoterapia conversando com o Criador, porque você está falando as coisas mais sinceras e tendo a convicção que existe um ser superior que está ouvindo e atendendo às suas orações. Então precisamos ter a oração como prática, amém? Agora, no que nós conseguimos observar aqui, referente nesses Salmos 35, que é sobre louvor e adoração com alegria, quando nós, evangélicos, cristãos, temos a convicção do Deus que nós servimos, nós temos que adorá-lo. Ah, irmã, mas eu não estou em condições perfeitas de adorar o Senhor. Irmãos, não espere a condição perfeita para poder adorar o Senhor. Faça da sua vida um altar, faça da sua vida uma expressão de amor, porque você sabe que nós somos de uma natureza insaciável. Nós fomos criados não para poder estar aqui, mas estamos aqui apenas de passagem. E quando o Senhor assim nos chamar, né, a qualquer momento, pode ser que Ele me chame, pode ser que Ele chame você também, você vai estar lá nos altos céus e vai ter uma vida completamente satisfeita, porque a sua natureza ela provém de Deus. Não que você ou eu, nós somos deuses, não, de forma alguma, mas nós fomos gerados por Ele. Então é tudo grande, por isso que quando as pessoas elas conseguem as coisas, se você for observar, se você deixar o seu ego, as coisas ruins
sobressair sobre a sua vida, você vai perceber que você não pratica gratidão, que você não consegue cantar, porque você sempre vai querer algo melhor. Quando você consegue alcançar a bênção, você sempre vai querer mais e mais e mais. Então, o Senhor Jesus, ele revela a você nesse momento como aquele que vai preencher o seu coração. É somente Ele que preenche o vazio da sua alma. Aí você pode me dizer, mas irmã, esse vazio na qual eu tenho é devido a uma perca que eu tive, de um luto que eu passei. Não, realmente, quando nós perdemos alguém que estamos acostumados, né, todos os dias, né, pessoas maravilhosas, né, que infelizmente elas são levadas, são recolhidas, né, que elas são com a vida ceifada, né? Então nós percebemos que fica mesmo um vazio grande porque a gente não consegue se imaginar longe dessas pessoas, não é verdade? Quantas e quantas vezes eu sofri, irmãos, por várias perdas, né? Tanto de familiares como de pessoas conhecidas, pessoas até mesmo do serviço, que ouvia até mesmo pessoas bem próximas e você consegue ver, né? Ai, se fosse comigo, né? Quando você é muito sentimental, quando você é muito coração, não é verdade? Tem aquelas pessoas racionais e aquelas pessoas emocionais. Então, nós conseguimos observar que para essas pessoas tem um peso enorme quando chega a morte, mesmo você sabendo que a pessoa foi para a glória, mesmo você sabendo que ela teve uma boa trajetória aqui na Terra, ou foi na velhice, ou foi com algum propósito, né? Que nós sabemos uma doença que incurável, né? Que foi acometido por ela, foi acometido pela vida, né? A gente não consegue explicar, né? Muitas coisas, tem doenças que a gente não consegue explicar, mas a maioria delas às vezes é por causa de maus hábitos, é por causa de alguma coisa que você faz, não é verdade? Que nem pneumonia, por exemplo. Pneumonia ela é tratável, né, com antibiótico, você ir no médico, né, tomar as medicações de acordo com o que o médico está solicitando, porque se você não tratar, ela pode ceifar a sua vida. Então, assim, nós percebemos o quão frágil nós somos. Da mesma forma que estamos aqui conversando, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, Jesus ele pode chegar para mim ou para você a qualquer momento. Então, aqui o salmista ele fala, né, no salmista ele fala no Salmos 35. Vamos ler lá. Abra aí a sua Bíblia em Salmos 35. Salmos 35, versículo 27, que diz assim: Cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Glórias a Deus, né? Aqui está falando sobre Davi, que ele até mesmo pede, né, o castigo, tudo, né? Porque nós sabemos que mesmo nós somos, mesmo sendo servos, nós ainda carecemos de muitas e muitas coisas, né? Que Deus tire da gente, né? Esse sentimento de querer justiça, de querer fazer as coisas com as nossas próprias mãos, não é verdade? Mas aqui o salmista, nós percebemos que ele era um homem de guerra. Ele era um homem de guerra. Era um homem que vivia armado, era um homem que tinha um grande exército, né, a seu favor. Então, quando alguma coisa não ia bem, a forma dele tratar a situação era com armas, né? Armas naquela época lá eram flechas, né? Eram espadas, né? Nós sabemos que naquela época lá
era diferente, né? Então, assim, mas é porque é a posição dele. Ele era um homem de guerra. Mas, mesmo ele pedindo aqui, mesmo ele sendo um homem de guerra, ele também orava ao Senhor. Ele pedia para o Senhor justiça: Senhor, me ajude, os meus inimigos são muitos. Então ele pedia que o Senhor castigasse os ímpios. A descrição da miséria deste e súplica para que Deus os julgue. E ele falava sobre todos os seus sentimentos. Olha que maravilha, né? Nós temos que aprender a falar com Deus de todos os nossos sentimentos. Então, quando aqui ele fala, cantem e alegre-se os que amam a minha justiça, ele está falando aqui que é para nós alegrarmos sempre no Senhor, por amar sempre as coisas certas, as coisas retas. E ele convida, né? É verdade? Ele convida todo mundo, ó, digam continuamente, o Senhor, que é o nosso Deus, né? Que ama a prosperidade. O que é prosperidade? Eu acabei de dizer já no início que prosperidade não é apenas coisas materiais. Muitas pessoas se confundem, muitas pessoas se frustram, porque a prosperidade referente às coisas materiais, ela é adquirida através de trabalho, através de muito esforço árduo, irmãos. É muito forte. Eu não sei se você nasceu numa família rica, não sei se você foi um herdeiro, não é verdade? Aí é diferente, mas tudo é com muito esforço. Nós sabemos que tudo precisa de esforço, seja ele físico, né? Que é pedreiro, que até mesmo na área da enfermagem, que é um serviço físico, né, que você demanda muito seus braços, suas pernas e sua coluna, não é verdade? Agora, quando é trabalho que só exige a parte, né, mental, também tem na área da enfermagem, né, só que são mais os chefes, né, que a gente percebe que não é tanta demanda com o serviço físico, mas sim administrativo, né? Pessoas que trabalham com RH, não é verdade? Eles também têm sofrimentos, mas os sofrimentos deles não são físicos. Os sofrimentos deles são mais relacionados à parte mental, de preocupação em excesso, né? Se vai conseguir, se não vai. Então, nós conseguimos observar que existem essas diferenças e tem trabalhos que exigem tanto a parte mental como a parte física. Aí a pessoa ela adoece muito, né, por causa dessa demanda, né, desses trabalhos. Então aqui é só para só para me explicar para você referente como você vai ser bem sucedido. É só trabalhando na parte para ter bens materiais e pedindo sempre para Deus também. Senhor, continua me dando saúde, força. Ah, irmã, mas eu sou uma pessoa doente e tenho que trabalhar. Só pelo fato de você acordar com ânimo todos os dias, para poder ir trabalhar, já é uma vitória, irmãos. Quantas e quantas pessoas estão com depressão, que estão angustiadas e não conseguem se levantar de uma cama. Quantas e quantas pessoas, né, nós conhecemos, não é verdade? Então, a prosperidade aqui fala que está incluso em bons relacionamentos, sabe? Pessoas, né? Você pedir para Deus te guardar de pessoas más, você pedir para Deus para que você seja uma pessoa que abençoe o outro, que ajude o outro, não é verdade? A gente tem que falar tanto dos outros como de nós mesmos. Nós temos que ver que a mesma natureza que opera naquele é a mesma natureza que opera em mim, é os mesmos sentimentos que opera em mim também. Então eu tenho que pedir sempre para Deus me moldar como um vaso no oleiro,
Deus ele vai ouvir essa oração, porque Deus ele se alegra quando nós estamos orando com um coração sincero. Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajude a ser melhor todos os dias. Senhor, me ajude a retratar o meu erro, a retratar aquilo que eu fiz de errado. Não é verdade? Então, isso que é a verdadeira prosperidade, é você ter paz. Aqui, ó, eu até coloquei aqui que a prosperidade vai além da riqueza, né? Ela engloba a parte espiritual, né? De você estar bem com Deus, a parte emocional, quando você está bem com Deus e aceita as suas próprias condições, aí você também fica bem espiritualmente também e emocionalmente. Relacional, saber escolher as pessoas que se encaixam com você, que se encaixam com as suas vontades, porque até mesmo assim você sendo às vezes zeloso na quem que você escolhe, ainda acontece de errar. Então, vamos evitar o máximo que pudermos de fazer erros. A gente, não é o meu próximo não que vai zelar isso por mim, não. Não, é eu mesmo que tenho que zelar por mim, não é verdade? E Deus, e sempre colocando Deus, nós evangélicos, é claro, sempre colocar o Deus como centro, não é verdade? Sempre convidá-lo, né, para isso. E tudo isso engloba, né, que é relacionada diretamente, essa prosperidade, ela está relacionada diretamente com a obediência aos princípios bíblicos, né? Estamos sempre em obediência. Às vezes não é minha vontade fazer aquilo, mas eu estou cumprindo um princípio bíblico. E também a busca do reino de Deus, sempre em primeiro lugar. Que nem aqui fala aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro as coisas de cima. O que é buscar primeiro as coisas de cima? É você saber que existe alguém superior que supre todas as coisas. Quando você reconhece isso, todas as outras coisas ficam mais fáceis. Eu não digo que fica fácil, facinho, não, fica menos difícil. Vamos mudar o termo. Fica menos difícil. Porque toda vez que você errar, toda vez que acontecer alguma coisa, você sempre vai ter essa certeza, dessa convicção que você é falho, que você é humano, que existe apenas um ser que é sobre todas as coisas e que é um ser perfeito. Amém? Eu vou ficar por aqui. Deus continue abençoando você, amado irmão, amada irmã. Eu vou orar por todas as pessoas que participaram desse vídeo, dessa gravação. Que o Senhor Jesus venha guardar você aí na sua casa, guardar todas as coisas que você for fazer. Que Ele venha te dar paz. Amém? Vamos orar agora. Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui na sua presença, lhe agradecendo, Senhor, por essa oportunidade de conversar contigo, por essa oportunidade, ó Pai, de buscar e agradecer a sua face. Senhor Deus, ó Pai, que nunca venha nos faltar, Senhor, essa graça, essa misericórdia, porque nós merecíamos, Senhor, morrer. Nós não merecíamos ter essa graça abundante, mas o Senhor nos escolheu e o Senhor nos prometeu. E é por isso que nós estamos aqui motivados a continuar todos os dias a fazer as nossas coisas, a fazer os nossos deveres, porque essa motivação vem do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pela família, obrigada, Senhor, por cada um, Senhor, que esteve aqui presente. Senhor Deus, meu Pai, visita, Senhor, nesse momento, Senhor, os presídios, visita, Senhor, aquelas pessoas que estão privadas da liberdade. Senhor Deus, meu Pai, conceda a bênção tal, Senhor, venha conceder, Senhor, algo sobrenatural, ó Pai. Senhor Deus, meu Pai, que o caráter delas venha ser, ó Deus,
reestruturado, que venha, Senhor, mexer com a estrutura delas, ó Pai, que elas vão ter a consciência, Deus, que existe um Deus que zela por elas, que tem um amor imenso ao ponto de ter entregado o próprio Filho por amor a essas vidas. Senhor Deus, meu Pai, eu lhe peço, Senhor, também pelas pessoas que estão nos hospitais, no leito de um hospital. Senhor Deus, meu Pai, eu lhe peço, Senhor, venha, Senhor, neste momento, Senhor, visitar, Senhor, eles, ó Deus, ó Senhor Deus, meu Pai, em que estiver, Senhor, internado, ó Pai, que o Senhor venha ajudar, Senhor, os médicos, iluminando eles, para que eles venham, ó Deus, ó Senhor Deus, meu Pai, a conseguir, ó Deus, a bênção, ó Deus, da sua cura, da sua restituição, e mesmo se for, ó Pai, para a morte, ó Pai, que o Senhor venha dar tranquilidade, ó Deus, que o Senhor venha guardar, Senhor, as famílias também, ajudando a cada um, Senhor, a cuidar dos seus familiares. Assim eu lhe peço e já lhe agradecendo. Não deixe faltar, Senhor, um pão na mesa dos seus filhos, não deixe faltar nada, Pai. Fique conosco, Senhor, permaneça conosco, ó Deus. Vá conosco, Senhor, em todos os lugares. Assim eu lhe peço, de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo venha te encher de bênçãos, amém, nesse dia. Que a sua vida venha a ser impactada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Então, essas misericórdias na qual Ele tem nos alcançado. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida venha a ser um instrumento também nas mãos do Senhor. Fique com Deus.